Bullying. Basta. Roda a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Esperança, o primeiro canal de ensino religioso do Brasil. Meu nome é Gustavo Knust. Hoje teremos uma aula muito interessante sobre um tema bem polêmico. O assunto bullying. Quantas vezes você já não ouviu falar sobre esse tema, né? Pois é. Então nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Vamos começar escrevendo aqui, primeiramente a palavra. E a gente vai começar explicando para vocês o significado da palavra bullying, tá bom? Esse termo é um termo um pouco moderno, novo, teve sua origem em meados dos anos 70, década de 70, porém, o conceito dele, porém a prática dele já é mais antiga. Então vamos lá, primeiramente, a definição de bullying, tá? Conforme a gente tem nosso conteúdo aqui, bullying ele é correspondente a atos praticados, atos de violência física ou psicológica. Então você tem o aspecto de atos de origem física ou psicológica, praticados contra um ou mais indivíduos, né? Ou mais indivíduos. E o termo bullying ele tem duas características interessantes. Ele tem que ser intencional e tem que ser repetitivo. Então, portanto, para ser caracterizado como bullying, precisa ter essas duas atribuições, tá? Tem que ser intencional, tem que ser uma intenção, tem que ser repetitivo. Ao decorrer do tempo, contra determinado um grupo, ou às vezes, na grande maioria das vezes, contra uma vítima. Tá? Em outros termos, significa todo tipo de tortura física ou psicológica. E acomete um grande número de pessoas no Brasil. E no mundo também. Tá? O termo em inglês, bully, significa tirano ou brutal. Aí derivou a palavra, né, bullying, que a gente tem esse conceito em nosso, né, brasileiro, nosso português aqui no nosso país. E ainda, conforme eu já disse, né, esse termo ele tem a sua origem na década de 70, porém a prática dele já é bem anterior a isso, tá? A pessoa que deu origem a esse termo se chama um psicólogo, né, aí, sueco, tá? Então, a pessoa que deu origem a esse termo moderno nosso é um psicólogo chamado, né, Dan Aurus. Então, ele que deu a origem a esse termo. Se tornou muito comum, primeiramente, nos Estados Unidos. Depois passou aí a ser cunhado em outros países também, tá bom? E ele pode ocorrer em diversos ambientes. Um dos ambientes que ele ocorre, é claro, né, esse ambiente ele tem que ter um contato interpessoal. Tem que ter muitas pessoas, tem que ter muitos grupos. E os ambientes são mais variados. Primeiramente pode acontecer num clube. Você pode ter aí, ó, né, o local. Vamos lá, o local onde corre o bullying. Você pode ter aí num clube, pode acontecer na igreja, pode acontecer também na própria família, pode acontecer também na escola, é claro, né? Onde mais ocorre. Na escola. E também pode acontecer no local de trabalho, tá?
Então, o local de trabalho, onde ocorre muito, com frequência, né, o bullying. Mas o mais comum, conforme você percebe, é na escola. Justamente por contexto social, contexto muito jovem, na fase da adolescência ainda, onde é uma fase que tem muitos conflitos, acaba acontecendo mais na escola, tá? Esses são os locais mais comuns que ocorre o bullying. E tem muitas entidades e muitos canais da mídia também que têm enfatizado esse assunto e têm trabalhado esse assunto, combatendo, aí tem ganhado muita importância na atualidade, combatendo esse tipo de prática para não acontecer. Tá? Então a mídia ela combate, em ONGs também, tem muitas campanhas anti-bullying, e em escolas e também entidades do governo. Então tem muitas entidades que promovem o fim do bullying. Né? Basta o bullying, porque o bullying às vezes ele pode parecer uma brincadeira inofensiva, mas perante um grupo aí grande, social, e perante a mentalidade de uma pessoa que ainda está sendo formada, né? O caráter não está sendo formado, como a gente já viu em outro vídeo também, a respeito do caráter, pode trazer consequências graves, principalmente para a parte psicológica da pessoa e gerar muitos traumas, tá bom? Vou apagar aqui nosso quadro para a gente continuar o nosso assunto, conforme a gente já viu. E por ser um assunto muito atual, ele traz muita polêmica, né? Mas existem maneiras aí de você combater o bullying para impedir que ele aconteça, tá? Vamos trabalhar um pouquinho sobre o bullying na escola, onde é o local onde mais ocorre. A adolescência é uma fase de insegurança e autoafirmação. Então os adolescentes, por si só, eles sentem bastante segurança. E eles precisam do apoio dos pais, do apoio da família, mas principalmente na fase da adolescência, ele precisa do apoio do grupo. Você já ouviu falar aquela história, né? Quando chega na infância, a criança brinca assim, meu pai é meu herói. Quando chega na parte juvenil, as coisas já começam a mudar, porque ele já começa a ter mais amizades. Mas quando chega na adolescência, ele fala assim, meu pai não é tão herói assim como eu pensava. Aí ele começa a dar mais ênfase aos amigos, e mais importância aos grupos de amigos. Então ele precisa de autoafirmação, ele precisa entender que ele é importante para o grupo. Quando ele não passa por isso, e quando ele tem uma pressão de um grupo de maneira intencional e repetitiva, acaba trazendo muitas consequências, tá bom? Então nas escolas, normalmente o bullying é praticado longe das autoridades, tá? Então você tem aqui, né, o bullying aí, ó, nas escolas, tá? E a prática dele é, ó, longe das autoridades. Na sua maioria das vezes, tá? Autoridades. Então, ele acontece normalmente longe das autoridades. Então, normalmente, é na ausência, por exemplo, do professor, na ausência de alguém da administração ou direção da escola, ou de algum funcionário que faça parte da escola, é que o bullying acontece. Mas, às vezes, acontece realmente dentro da sala de aula. E cabe a nós, como professores, perceber quando isso vier a acontecer. Mas a grande maioria das vezes ocorre na entrada e saída dos prédios. Então, antes deles entrarem na escola, eles acabam praticando bullying. E quando vão sair também acaba acontecendo. Tá? Então, normalmente, as autoridades não estão por perto. Tá? Então, longe da autoridade. Essa é uma característica importante do bullying. Ele pode acontecer de forma silenciosa, na sala de aula ou na presença do professor, com gestos, bilhetes e outras maneiras também. Tá? E essa parte eu acho interessante, porque mesmo com a presença do professor, o professor ele tem que ter um ouvido muito aguçado para perceber. E muitas vezes acontece, a gente vê isso também, a prática do bullying por parte de nós professores. Por parte dessa categoria que deveria proteger, que deveria conduzir eles, ensinar, mostrar para eles maneiras de se defender, mas acaba acontecendo uma pressão psicológica muito grande, porque às vezes o professor usa de toda a sala para pressionar determinado aluno ou determinada aluna. Tá? Então isso, a gente tem que acordar para essa realidade, porque isso também acontece. Tá bom? Outra parte interessante aqui, vamos ler aqui, as agressões físicas são mais difíceis de serem escondidas e muitas vezes levam a família a transferir a vítima para outra escola. Normalmente, então, quando parte uma agressão física,
quando o grupo pressiona uma criança e os pais acabam descobrindo, os pais acabam pegando essa vítima e levando para outra escola, tá? Só que eles têm problema, isso não resolve o problema, porque o trauma psicológico já foi acarretado. Então é necessária a busca de profissionais, seja de psicólogos, psiquiatras, pessoas que são habilitadas e estudaram para isso. Então cabe os pais também irem em busca disso aí, para estar tratando o psicológico da criança, tá bom? E do adolescente aí, tá? Existe outro tipo de bullying também, o famoso cyberbullying. Por essa nova atribuição das mídias sociais e essa maneira de tudo eles conseguirem com um simples clique no aparelho celular, acaba cometendo bullying. Então acontece o ato intencional e repetitivo usando a internet. Tá? Pode ser através de redes sociais ou até de jogos online também. Então é muito comum nessa faixa etária eles participarem de jogos, de grupos, enfim. E esses grupos às vezes acabam expondo a vida ou a privacidade de alguém, né? E usa isso como arma, como ferramenta para praticar o bullying, tá bom? Vamos ao perfil dos agressores, tá? Perfil dos agressores, aspecto importante também. O perfil dos agressores é o seguinte, tá? Eles têm alguns atributos aqui, ó. Normalmente ele tem uma mente muito perversa, tá? Mente perversa. E também tem aqui uma característica doentia, uma mente doentia também, tá? Doentia. Então essas são as duas principais características de uma pessoa que agride, de uma pessoa que causa pressão nos outros. Porque ele é consciente dos seus atos, ele sabe aquilo que ele está praticando. E normalmente um agressor, ele busca uma característica diferente daquela pessoa que ele quer praticar o bullying. Então às vezes ele não é tão assim, muito aplicado aos estudos, não é tão, como diz entre aspas, inteligente. E aí tem alguém lá que é CDF, se veste diferente, usa óculos, ele acaba pegando esse aí para praticar o bullying. Ou às vezes é de acordo com a maneira de se vestir das outras pessoas. Às vezes as pessoas têm uma maneira de se vestir diferente. Pode ser perseguição por causa de uma religião. Pode ser perseguição por causa da cor de pele, né? Às vezes você tem um grupo de pessoas brancas que perseguem uma pessoa que é de etnia negra, né? Pode ser também por questão de nacionalidade ou da região que a pessoa veio. Às vezes tem uma pessoa que ela vem de outra região, tem outro sotaque, tem outra maneira de se vestir, ele acaba sofrendo bullying por essa mudança, às vezes, de estado ou de região do país, por exemplo. E o nosso país é um país muito rico, né? Um país muito, como dizer assim, um país muito vasto, muito rico culturalmente. E às vezes eles, na imaturidade deles, não conseguem perceber essa riqueza cultural, né, e essa diversidade que nós possuímos, que é muito importante, tá? E às vezes os agressores, eles querem também ser mais populares, tá? Ele está em busca de ser mais popular e ele quer mais poder também. Então, ao ele ser o cara descolado, que pratica o bullying, ele quer popularidade perante o grupo, mas principalmente poder. Então ele precisa ter o controle da situação. Enquanto ele tem o controle da situação, ele acaba o quê? Né? Sendo aí o líder, né, da turma, o líder, pessoal, aquele que influencia os outros. Então às vezes tem aquele que influencia para o bem, mas quem pratica o bullying influencia para o mal, tá bom? Então ele busca o poder com os atos e atitudes deles, tá? E quais são as vítimas? Quais são os principais alvos? Nós temos algumas características de quem é vítima aqui, né? De quem são as vítimas dele aqui. Então vamos continuar nosso assunto. As vítimas, elas normalmente ela tem uma parte indefesa, né? Às vezes, a maioria das vezes ela não consegue se defender. Não somente na questão física, às vezes ela não consegue ter palavra, não consegue ter atitude para se defender perante o grupo, porque o grupo inteiro está fazendo pressão sobre ela. Tá? Então, assim, as vítimas, vamos colocar aqui. As vítimas.
qual é a característica das vítimas, tá? As vítimas aqui são os tímidos, né, o tipo de vítima. Você tem aqui os que fogem do padrão, um traço fora do padrão. Traço fora do padrão. Eu falei para vocês, né? A maneira de se vestir, um traço fora do padrão. Ele tem aqui um boletim invejável. Invejável. Tem um boletim invejável perante os demais do grupo. E são aqueles que sofrem por diversos tipos de preconceito. Tá? Preconceito aqui. Preconceito. Um exemplo de alguns tipos de preconceito. Seja preconceito de ordem racial, de gênero. Às vezes os meninos praticam bullying contra as meninas, ou vice-versa. Social. Às vezes um grupo que é mais rico persegue alguém que é mais pobre. O linguístico, quando alguém vem de outra região, tem outro sotaque, ou até um estrangeiro que vem para o Brasil também sofre preconceito linguístico. Às vezes é porque a pessoa é deficiente física, por ser muito frágil e necessitar de condições diferenciadas, ele acaba sendo discriminado, sofrendo bullying também. Preconceito contra homossexuais também, né, pela escolha sexual dele. E a questão da xenofobia, né? É quando ele vem de outra região, seja de outro estado ou seja de outro país também. Ele acaba sofrendo o bullying, tá? Por último, gostaria de estar encerrando esse vídeo falando um pouquinho sobre as consequências do bullying. E nessa parte a gente precisa ter um cuidado muito grande, tá? A gente viu aqui o perfil dos agressores, das vítimas, trabalhou o conceito do bullying, trabalhou os locais que ele ocorre com grande frequência. E por último, e esse aqui é bem complicado, a gente trabalha também aqui, ó, as consequências, tá? Em sua grande maioria, elas são gravíssimas. As consequências aqui, tá bom? Então, normalmente as consequências, as vítimas, elas possuem aqui, ó, vou colocar aqui as vítimas. Elas têm medo, né? Possuem medo e vergonha. Medo, às vezes, de sofrer agressão e vergonha de falar para as autoridades ou até para a própria família. Normalmente esse é o perfil de quem sofre aí do bullying. E por causa disso, ela permanece calada, ó. Por causa disso, ela permanece calada. Então, ela, na maioria das vezes, não consegue se defender. Tá? E as marcas, ela, de parte física ou verbal, elas ficam por durante toda a vida. A parte física, às vezes, né, a pessoa consegue se tratar, se cuidar e ainda se recuperar. Mas o trauma emocional e psicológico, isso é muito pior. Muito pior, porque ela carrega esse trauma para o resto da vida inteira. Ela leva esses traumas e memórias dolorosas para o resto da vida. Tá? Por último aqui, a gente começa a perceber o bullying quando ele está acontecendo a partir de que momento? Quando acontece uma mudança de comportamento no aluno ou na aluna que a gente acaba ali trabalhando. E essa mudança de comportamento acontece da seguinte maneira. Normalmente, se ela tinha às vezes uma facilidade de aprender, se ela tinha boas notas, se ela começa a sofrer muito com o bullying, essas notas, em grande maioria das situações, começa a decair. A pessoa ela fica mais calada, mais acanhada, fica ali só consigo mesma, tá? Algumas delas chegam no estágio bem grave, apresentam tremores, outras desmaiam, outras começam a não comparecer mais na escola por causa do medo, da vergonha, não vem mais na escola, começa a fugir dessa situação. E se não procurar ajuda, poderemos chegar a consequências muito mais graves. E essa parte que eu gostaria de estar encerrando para a gente estar trabalhando. Isso aí com os nossos filhos, trabalhando com nossos familiares. E se você
perceber que tem alguém com esse tipo de comportamento e atitude, você tem que procurar ajuda. Seja ela, pode começar na escola, seja procurando com os professores ou direção, mas você pode procurar ajuda também perante os profissionais. E nós, em nosso país, temos muitas entidades que ajudam a direcionar a como está tratando essa vítima e como está tratando também os agressores, para eles pararem com essa atitude. Porque os agressores também precisam de tratamento. Para eles perceberem, olha, esse caminho não está legal. Esse caminho que você está seguindo aí não está fazendo muito bem, não. Tá? E dizem algumas pesquisas, antes de chegar no parte final, algumas pesquisas demonstram que 54% das pessoas que sofreram bullying em contexto, acontecendo uma mudança de contexto, quem sabe uma mudança de escola, uma mudança de cidade, uma mudança de bairro, chega em outra situação, ele acaba sendo o agressor. Então, no momento ele foi aí agredido, chega um momento que chega lá, ele é com essa opção de destaque. E para se destacar no grupo, ele acaba se tornando um agressor. Eu tenho um professor na faculdade que ele sempre dizia: o oprimido de hoje se torna o opressor de amanhã. Então, muitas vezes, aquele que é oprimido agora, amanhã, quando ele tem poder, tem dinheiro, tem autoridade ou tem status, ele acaba se tornando um opressor. Aquele que percebe, aquele que oprime. Então é interessante esse detalhe, só uma característica a mais a apontar para vocês, tá bom? Então é assim, e os sinais típicos, os últimos sinais aqui. Então, que nem eu falei para vocês, recusa para ir à escola, tendência a isolamento, falta de apetite, insônia e dor de cabeça, queda no desempenho escolar, febre e tremor. Então, esses são os principais sinais típicos de alguém que está sofrendo bullying, tá? Pode ser 2 ou 3 isso aqui, ou pode ser, muitas vezes acontece, todos os sintomas acontecem com quem está sendo vítima constante do bullying, tá bom? E a consequência maior que pode chegar, alguns chegam o quê? A cometer assassinatos, autoferimento, né? Outros chegam a sofrer depressão grave, tá? A tal ponto de nem sair de casa mais. E a última consequência, que é a que mais leva a gente a pensar, é o suicídio. Muitas pessoas, pela pressão que ela está sofrendo, ela quer resolver aquele problema. Quando ela não consegue, fala assim: eu vou acabar com o meu sofrimento, eu vou tirar a minha própria vida. Isso é muito triste de ver acontecendo no nosso meio hoje em dia. Então, portanto, se você estiver percebendo que alguém está sofrendo com isso, busque ajuda, tá? As soluções. Então, buscar as autoridades do meio social em que acontece o bullying, para se tomar as devidas providências. Então, por exemplo, se for na igreja, você vai procurar lá o padre, o pastor, o líder religioso que faz parte daquela determinada religião. Se for no clube, você vai procurar o presidente daquele clube, a pessoa que responde por essa atributo e por esse cargo. Se for, por exemplo, local de trabalho, você tem que procurar quem manda ali na empresa, quem que é o patrão, quem manda em todos, quem tem um cargo de gerência, um cargo importante, que pode estar ajudando a resolver. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem e até a próxima aula. Até mais. Tchau!